E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a avaliação secundária da vítima. Progredindo aí nos nossos assuntos, tá, do primeiro socorros, a gente já falou um pouquinho sobre a introdução aos primeiros socorros, avaliação da vítima, vimos a avaliação primária da vítima, hoje iremos ver a avaliação secundária da vítima. Tá? Lembrando que a diferença entre uma e outra seria que a avaliação primária seria aquele atendimento emergencial, né, onde é que a pessoa está correndo risco à vida. Já a avaliação secundária é onde que a pessoa ela já está mais tranquila e você também pode estar fazendo o atendimento de primeiros socorros e procurando fazer de uma maneira mais tranquila, mais específica, né, onde é que você está analisando o corpo da vítima de cima a embaixo, vamos dizer assim, dos pés às cabeças. Tá? Então vamos lá, relembrando, vamos relembrar da avaliação primária. Primeira coisa que eu tenho que ver é a minha segurança. Depois eu estou analisando a segurança do local. Depois eu estou analisando a segurança da vítima. Aonde que quando eu estou fazendo os primeiros socorros da avaliação primária, eu não vou deixar de ver como é que está o ambiente, não vou deixar de ver como é que estão as pessoas que estão em volta. Então, eu tenho que fazer aquela avaliação do local de uma maneira geral. Tá? Então, vocês vejam aí nessa gravura, por exemplo, né? Eu tenho que estar bem atento a tudo, inclusive a mim, né, a minha segurança e a segurança do local. Tá? Então, assim, nada por exemplo, não é mais importante isso, mais importante isso. Não, você tem que fazer de uma maneira simultânea. Lembrando que na avaliação primária temos o XABCDE do trauma. O X corresponde à hemorragia, tá? E onde temos que fazer o controle da hemorragia exsanguinante, não é hemorragia externa. Tá? O A está envolvendo as vias aéreas. O que eu tenho que fazer? As manobras para desobstruir as vias aéreas. E, claro, não esquecer de fazer uma boa estabilização da coluna cervical. A desobstrução das vias aéreas, muitas vezes eu consigo fazer só simplesmente com a tração da mandíbula, né? Um simples gesto, onde é que tem a técnica certinha de você fazer, você pode estar salvando uma vida aí que está com problemas respiratórios, né? Que seja ele alguma obstrução líquida ou obstrução sólida. O B, de respiração, onde é que eu estou analisando a verificação do padrão respiratório. E não só isso, também a ausculta pulmonar. C, de circulação, onde é que eu vou estar procurando fazer o controle da hemorragia. E além disso, além do controle da hemorragia, seria a aferição da pressão arterial, tá? A aferição da pressão arterial, a pulsação e a ausculta cardíaca. D, o que seria o do exame neurológico, né? Quando é que temos a escala mnemônica, né? A escala primária do nível de consciência, mais a escala de Glasgow. Lembrando que a escala mnemônica ela não é tão utilizada, né? Mas eu só passei para vocês terem conhecimento que alguns lugares ainda utilizam. E, de exposição, onde as pessoas, onde é que você vai tentar expor a vítima para você estar possivelmente visualizando de possíveis traumas e também procurando prevenir uma hipotermia. Só que lembrem-se, quando vocês forem fazer isso com a vítima, opa, para tudo. Em último caso, tá? Em último caso, lembra que a gente, para fazer essa remoção da roupa do indivíduo, tem toda a técnica certinha, aonde você está fazendo o corte, para você estar retirando o excesso de roupa da vítima, tá? Mas, em último caso, a exposição do paciente. Olha lá. Aqui eu estou trazendo para vocês a descrição das etapas da avaliação primária. Isso aqui é uma colher de chá para vocês, tá? Onde é que está praticamente um resumão do que fizemos, do que estudamos na aula passada. No finalzinho dessa aula, tá? Eu vou as cenas do próximo capítulo, né? Que eu vou dar uma descrição das etapas para vocês, assim, de uma maneira geral, onde vai ter um resumão também da aula de hoje, tá? Então, isso aqui você tem que levar bastante em consideração. Vamos lá. Quando eu estou analisando o X, tá? Analisando o X, primeiramente, hemorragia externa grave. Tá? Analisei, fiz alguma compressão, fiz a pressão direta onde estava tendo hemorragia, tranquilo, consegui controlar a hemorragia, que é a principal causa de morte evitável, né, no acidente. Estou analisando as vias aéreas. O que eu vou estar analisando aqui primeiro? Avaliar a responsividade e a expansividade. Tá? Então, responsividade, às vezes, quando algum estímulo, expansividade quando eu estou vendo do tórax. Agora, quando a pessoa ela está não responsiva,
ela pode estar sem movimentos respiratórios ou com movimentos respiratórios. Tá? Vamos aqui para essa flechinha daqui, vamos ver com movimentos respiratórios. O que eu preciso fazer? A hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, aquela manobra que vimos aí já. Tá? Não posso deixar de levar em consideração a cânula orofaríngea, a aspiração, a retirada de prótese e também a via aérea, a via aérea definitiva. Lembrando que aqui já é um atendimento específico, tá? Nós, primeiros socorros, estamos tratando aqui na parte de cima. Tá? Já agora, quando ela está não responsível também, podemos ter sem movimentos respiratórios. Ou seja, o pulso ele pode estar ausente e você está iniciando o protocolo de parada cardiorrespiratória, e se o pulso ele estiver presente, você vai abrir a via aérea e iniciar o suporte ventilatório. Tá ok. Aqui é um atendimento mais específico de treinamento especializado. Mas se a vítima estiver responsiva, opa, aí é o primeiro socorros. Tá? Tanto responsiva, eu vou estar avaliando a ventilação. Na ventilação, o que eu vou estar avaliando? Padrão ventilatório, simetria torácica, a frequência respiratória, quantos movimentos respiratórios por minuto a pessoa tem, né? Lembrando que inspiração e expiração, um movimento respiratório. Inspiração, expiração, 2 movimentos respiratórios, né? Então seria a entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, então seria de uma maneira geral, completa, tá? Essa frequência respiratória. Além disso, eu vou estar analisando a presença e a simetria de murmúrios vesiculares, tá? Onde é que também esses murmúrios eles são feitos a partir da ausculta. Você tem que considerar o oxigênio, porque por mais que ele seja responsivo, você não pode desconsiderar o oxigênio, tá? E também você tem que considerar o suporte ventilatório. Tipo assim, não tá, ele está responsivo? Beleza, você está avaliando a ventilação. Não é porque ele está livre de vir a óbito, né? Então a gente tem que pensar tudo nisso aí. Então, para isso, a gente tem que considerar a intubação orotraqueal, temos que considerar os dispositivos supraglóticos, a bolsa, válvula, máscara e a máscara com reservatório, tá? Aqui também já seria mais um atendimento específico. Claro que, né, se tudo der certo o atendimento, enquanto que vocês estiverem avaliando isso daqui, o suporte, né, profissional já deve ter chego aí no local do acidente. Feito isso, avalio a ventilação, estou avaliando o estado circulatório do indivíduo, onde estou analisando a presença de hemorragias externas de natureza não traumática, tá? Tipo alguma hemorragia, algum sangramento, que não foi uma natureza não traumática, tá? O que está acontecendo? Pulsação periférica aos centrais. Lembra que pulsação eu posso estar aferindo ele da maneira que vimos na radial, mas principalmente, né, até mesmo quando a gente afere a pressão, logo depois da pressão já sai a quantidade de pulsação por minuto que está aproximada que o teu coração está fazendo, né, o tecido cardíaco está fazendo. Além disso, também temos o frequencímetro, tá? Então, enfim, o que queremos falar com isso? Vocês vão estar analisando a frequência, o ritmo, a amplitude e a simetria desse batimento, tá? Vou analisar também o tempo de enchimento capilar. Lembra aquela técnica facinho que fizemos aqui no dedo, no tempo de enchimento capilar? Se demorou mais do que 3 ou 5 segundos, o que significa, gente? O que significa se demorou mais do que 30 segundos para ter o retorno? O que vocês podem sugerir que significa, né? Obstrução nas vias das veias. Que a circulação ela não está de maneira ideal, né? Se eu apertei aqui e ficou branco e não voltou na coloração normal, significa que a minha perfusão sanguínea ela não está de maneira ideal, né? Às vezes pode estar acontecendo algum problema um pouquinho mais sério ali. Lembrando que tem vários fatores que podem estar influenciando, tá? Pele, a coloração da pele. Quando a pele ela está mais branca, esbranquiçada, a pessoa está bem pálida, né? Aqui estamos falando de um desvio do fluxo sanguíneo também. Lembrando que a coloração mais amarelada então, já seria mais a coloração normal, e quando a pessoa está avermelhada, até mesmo chegando próximo ao roxo, também já está com o fluxo sanguíneo desviado, tá? E também temos o sangramento ativo. Sangramento ativo,
que eu faço? Compressão direta, tá? E também na presença de instabilidade hemodinâmica, vamos estar procurando avaliar o uso de drogas vasoativas e a reposição volêmica. Tá? Aqui, no caso, também já é o atendimento especializado. Agora, no D, estou falando de avaliar o estado neurológico, escala de coma de Glasgow ou também pela escala mnemônica. Tá? Também vamos avaliar, a gente viu de uma maneira geral, mas hoje vamos ver mais especificamente como é que vamos estar avaliando a pupila desse indivíduo. Como que ela está reagindo à fotorreatividade. Se tem uma simetria ou não, se tem uma contração, se tem uma dilatação, e feito todas as etapas, X, A, B, C, D, E, aí vem o E. Se eu realmente preciso fazer a exposição da vítima, isso é necessário, isso é urgente, né? Em último caso, faço a exposição da vítima. Tá? Após o término da avaliação primária, foi todo esse resumo que fizemos, vamos identificar as lesões que não foram encontradas na avaliação primária. Por isso que chamamos de abordagem secundária, avaliação secundária. Lembrando que a avaliação primária, eu estou falando de risco à vida, que é diferente da avaliação secundária. A avaliação secundária já é de menor gravidade, você conseguiu tirar a pessoa do risco à vida, agora ali estamos trabalhando de uma maneira mais específica, olhando a pessoa de uma maneira mais específica, onde que vou estar analisando de região a região. O que significa isso? Da cabeça aos pés. Pescoço, tronco, abdômen, pelve, perna, braços, tá? Os membros, as extremidades praticamente ficam por últimos para serem avaliados. Tá? Onde também eu vou estar procurando ver, ouvir e sentir. Antigamente, nos primeiros socorros, falavam muito dessa expressão, ver, ouvir e sentir, tá? Aí os sinais vitais. Gente, quais são os sinais vitais? Me ajudem aí, eu não estou lembrando quais são os sinais vitais. Não, 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 não. Acabamos de falar sobre isso. Vamos lá, quais são os sinais vitais? Respiração e batimento. Show, respiração, batimento, tá? É onde os sinais vitais, como o próprio nome já diz, é para a pessoa manter o corpo dela viva, tá? Pulsação. Os sinais, além dos sinais vitais, vamos estar analisando histórico sample, ou alguns autores chamam de histórico sampla. Vocês vão ouvir, vão ler essa sigla, né? Essa nomenclatura das duas formas, ou sample ou sampla. Tá? E esse histórico sample, nós vamos estudar cada letrinha, o que ela significa. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção aí. Avaliação das regiões anatômicas, tá? As regiões anatômicas que eu digo que é da cabeça aos pés, e para finalizar, aquele exame neurológico, onde é que eu vou estar testando as pupilas, né? O diâmetro das pupilas do indivíduo. Vamos lá. Agora eu fiz para vocês aqui, de uma maneira bem simples, tá? Como todas as aulas vocês estão vendo, tudo que nós estamos falando aqui, ó, por exemplo, eu estou falando, vocês podem ver aqui nessa primeira linha aqui, que a abordagem secundária ela está em colorido. É sobre isso que estamos falando. Só que especificamente da abordagem secundária, ela subdivide em 5 tópicos. Cada tópico que eu estiver falando, eu vou estar falando desse tópico que está em amarelo. Por exemplo, se eu passar o slide, vocês vão ver que vai ficar em amarelo os sinais vitais. Tá? E assim por diante. Então, agora eu estou falando para vocês o ver, ouvir e sentir. O que significa isso? Primeiramente, o exame ele tem que ser feito pela cabeça, pescoço, tórax, abdômen, extremidades que eu digo são braços, pernas, e exame neurológico. Basicamente nessa ordem, tá? Ou até mesmo de uma maneira simultânea. Vamos lá, veja. O que significa o ver? Você tem que ficar atento em relação a hemorragias internas e externas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber como é que tem hemorragia interna? Calma, a gente vai chegar lá, tem alguns sinais, sintomas, tem alguns sintomas, né, que você pode sugerir que seja uma hemorragia interna. Você vai ter que examinar a pele da vítima também, de tudo, desde a cabeça até os pés, até, né, inclusive couro cabeludo, embaixo dos pés, você vai analisar toda a pele do indivíduo do acidentado. Você vai estar observando todas as lesões nos tecidos moles. O que são tecidos moles? Tecido epitelial, sangue, tal,
o que diferencia do tecido que ele é mais rígido do que seria do tecido ósseo, tá? Observar tudo que não pareça certo. Então, você vai estar olhando a vítima da cabeça aos pés. Você vai ver que pode ser que ela tenha alguma queimadura, pode ser que ela tenha alguma perfuração, pode ser que ela tenha alguma outra situação na pele, né, ou no olho, alguma parte que você vai ter que estar sempre observando. Escutar. O que você vai ter que escutar? Reparar qualquer ruído respiratório não usual. Algum ruído diferente que teve nele, tá? Você já vai ter que estar esperto com isso aí. Por quê? Por causa que às vezes é alguma obstrução sólida, ou seja, ela líquida, tá? Pode ser uma obstrução que vai estar causando isso aí, tá? E não só alguma obstrução, mas também como pode ter algum problema, algum edema, algum inchaço, alguma coisa assim. Então você tem que reparar em todos os sons anormais auscultados, de preferência, né? Um esteto, onde você vai estar escutando todos os sons anormais que tiver. Verifique se o som respiratório está presente e uniforme. Não simplesmente presente. Ele tem que ver se ele está uniforme também, porque se ele não tiver uniforme, o que acontece? Do que eu quero falar aqui para vocês? É porque às vezes pode estar com a respiração, movimento respiratório muito rápido ou muito lento. Muito rápido, lembrando que muito rápido, geralmente quando a pessoa está mais ansiosa, estressada, quando ela se assustou com alguma coisa, ou seja, quando você teve um acidente, provavelmente que você vai aumentar o seu movimento respiratório por minuto. Isso se as suas vias aéreas elas estiverem desobstruídas, né? E quando ele vai baixando, vai diminuindo o fluxo respiratório, pode vir a chegar um indivíduo ficar em hipóxia, né? Hipóxia, lembrando que é praticamente sem o oxigênio. Isso aí pode vir a causar a morte. Por isso que é tão importante a gente, além de ver, ouvir, né? Então pensem assim, vocês se apoiando, né, o ouvido perto das fossas nasais e bucal do indivíduo, né, das narinas e da boca do indivíduo, onde é que você vai procurar sentir a respiração dele. Ao mesmo tempo você vai ver se está fazendo algum movimento respiratório no tronco, tá? E se você também, às vezes você não sentiu nada, às vezes você pode estar ouvindo algum tipo de ruído também, tá? De preferência com esteto, né? Então você vai apalpar e você vai também, além disso, você vai sentir apalpando todas as regiões do corpo, tá? Para ver, né, se a pessoa, claro, não vai mexer na pessoa e tal, às vezes só para você ver se ela tem algum estímulo, se ela sente algum estímulo, né, e se ela está sentindo alguma dor, se ela está sentindo que você está encostando nela, tá? Então você também vai procurar qualquer achados anormais, por exemplo, se tiver alguma fratura, onde é que está aparente, você consegue ver, se você viu que está um pouquinho mais inchado, que tem algum hematoma, articulação da pessoa também, tudo isso você tem que estar esperto quanto a isso aí. Agora, o socorrista, o que ele vai fazer? É o transporte e a garantia de sobrevivência dessa vítima, tá? Então, tudo isso que você está fazendo é para você auxiliar quando o socorrista está chegando para fazer esse atendimento. Os sinais vitais, gente, vamos lá, vamos falar especificamente dos sinais vitais agora. Falamos do ver, ouvir e sentir, e agora os sinais vitais. Sinais vitais, primeiramente você vai indicar a existência da vida. O que seria isso? Permitir concluir um estado geral de uma pessoa, onde que os sinais vitais, eles são todos quantitativos, tá, gente? Não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que está batendo forte, eu acho que está... Não. É tudo medido, tudo é mensurável. Tá, então, a avaliação, e além disso, vamos fazer uma avaliação motora e sensorial. Sensorial seria mais nas extremidades. Vamos lá, sinais vitais quantitativos. Vou mostrar para vocês o porquê quantitativos. Como é que eu mensuro a pressão arterial? Tem algum aparelho para isso? Sim. Qual que é o nome desse aparelho? Não sei. Não sei, não. Tá? Então, vocês podem chamar ele de esfígmo. Esfígmo. Tá? As pessoas profissionais da saúde já vão estar sabendo o que a gente está querendo falar. Beleza? Esfigmomanômetro. Eu treinei para falar rapidinho para vocês. A frequência.
Tá. E lembrando que a pressão arterial não é simplesmente a aferição que eu estou fazendo. Aqui, o que eu vou estar analisando? A pressão sistólica e a pressão diastólica. Qual que é a diferença entre essas duas, professor? Você tem que sempre lembrar isso aqui, ó. A mais perigosa, as duas são perigosas, tá? Mas a mais perigosa, que mais vocês têm que considerar, é a diastólica, é a segunda. Por exemplo, a pressão está 13/8. Esqueçam 13/8. A gente está falando de milímetros de mercúrio. É 130/80. Tá? A sistólica é 130. A 80 é a diastólica. Ah, professor, mas por que a diastólica ela é mais perigosa? Porque a sistólica ela está mais relacionada ao emocional. Vocês podem ver que às vezes tem até aquelas pessoas que têm o síndrome do jaleco branco, né? Chegou pertinho do médico, a pressão já vai lá em cima. Por isso é bom você estar mensurando novamente. Se a tua pressão está lá em cima, poxa, pega, senta, fica aí uns 20 minutos sentado, descansando, e aí sim você vai aferir a tua pressão novamente. Tá? Se ela persistir alta umas 2 ou 3 vezes, opa, agora vai ter que procurar um médico. Né? Por causa que a sistólica ela envolve muito o emocional. Vai aferir a pressão de uma pessoa que ficou sabendo que o amigo ganhou na Mega Sena 1 milhão, e não foi ele que ganhou por causa de um número. Né? Vai aferir a pressão dessa pessoa, ou do ganhador, né? Para você ver como é que vai estar a sistólica. Tá? A sistólica é mais relacionada ao emocional. Tá? E a pressão arterial é dividida em diversas categorias, desde normal, anormal limítrofe, hipertensão leve, moderada, severa, muito severa, sistólica isolada. Então, a hipertensão, ela é subdividida em 3 estágios, aonde que, quando está no estágio 1 e 2, eu consigo reverter ela a ficar numa pressão normal de novo, né? A pressão normal a gente pode levar em consideração que é menor que 130/85, tá? Essa aí seria uma pressão normal. Agora, quando ela começa a ser uma hipertensão leve, opa, já fica lá entre 140 e 90, tá? Onde é o estágio 1. O estágio 1, por exemplo, os medicamentos mais comuns ali no estágio 1 é o losartana, né? Então, ali você está no estágio em que você pode estar melhorando a tua pressão, tanto falando da questão de exercício físico, alimentação, qualidade de vida, estilo de vida. Ali você ainda consegue controlar. Mas a hora que você chegou no ZOL da vida, carvedilol, propranolol, opa, aí já complicou a situação, viu? Aí já complicou a situação. Tá? Então tem que cuidar com isso aí. Então aqui para vocês tem todas as medidas da pressão arterial, tá? Aonde que ela é subdividida nessas categorias. Por isso que ela é mensurável, ela é medida. Eu consigo ver, consigo taxar se é normal, se é hipertensão, enfim. Frequência e qualidade do pulso. Lembra que podemos ver a frequência e qualidade do pulso. Logo depois, quando você aferir a pressão arterial, sai o número que é a tua pulsação, tá? O batimento por minuto, aproximado que está. Além disso, se você não tem essa ferramenta, você pode estar aferindo nas artérias, né? Lembra que eu passei para vocês vários pontos aí, onde podemos fazer a mensuração da frequência e qualidade do pulso. Além dos que eu passei para vocês, eu fiquei sabendo, dei uma estudadinha mais sobre, e tem também que é por dentro do lábio, né? A labial também, mas essa aí já é bem mais difícil de estar fazendo, tá? Então, temos também a frequência ventilatória, tá? Onde é que tem os movimentos respiratórios por minutos, e a coloração da pele, né? E a coloração e a temperatura da pele. Lembrando que tudo isso é interessante a gente fazer de 3 a 5 minutos, tá? E você vai estar fazendo, reavaliando e comparando com o resultado anterior. Porque, às vezes, na primeira vez que você fez a pressão arterial, ela está alterada. A pulsação está alterada. Talvez na segunda vez que você for fazer, ela já está um pouquinho menos, já está normalizando. Tá? Então, é por isso que é bom você fazer, em 3 a 6 minutos você fez essa bateria de exames, depois você vai estar reavaliando e comparando com o exame anterior. Tá? Lembrando que, vamos lá, a temperatura da também é mensurável. Tá? Então, eu vou estar pedindo. Como é que é o nome desse aparelhinho aqui? Esse aqui vocês sabem, como é que é? Termômetro. Termômetro, isso. Por isso que é mensurável, tá? E além de eu saber qual que é a temperatura do corpo da pessoa, se é 36, se é 37, se é 39, se é 40, ela é subdividida também, tá? De 36 até 37,5.
temperatura normal, de 37,5 a 39,5, estou falando da febre. 39,5 até 41, falando da febre alta. Acima de 41, eu estou falando da hipertermia. Quando a pressão, esquece pressão, estou falando de temperatura. Quando a temperatura está entre febre alta e hipertermia, pode estar causando uma lesão cerebral irreversível, tá? Pode estar causando alguma isquemia, alguma parte pode estar sendo prejudicada do cérebro também. Então, por isso é bom a gente estar controlando a temperatura. E também os extremos, né? Os extremos são bastante complicados. Por exemplo, a hipotermia seria que é abaixo dos 35. Então, a pessoa está praticamente, sei lá, vamos falar grosso modo, se eu dar um estalo aqui nela, tanto frio que ela está, parece que não, mas menor do que 35, da pessoa está quase tendo uma geladura, né? Então, isso aí tem que levar bastante em consideração também. E pode estar trazendo uma depressão na função circulatória ou até mesmo choque. Nós vamos ter uma aula específica sobre o choque, que a gente vai estar falando sobre isso aí também. Sinais vitais, pulsação. Qual que é a pulsação, pulsação normal? Aqui tem desde os recém-nascidos até adultos, tá? Dos adultos, né, como vimos na nossa aula passada, todo mundo, a grande maioria estava entre os 60 e 100. Tá? Por que eu tenho que reavaliar novamente? Pode ser que na hora a pulsação dela está bem acelerada, depois fiz toda a bateria de exames, depois eu vou fazer de novo. Pode ser que já dê uma normalizada, né? Então, que ela fique entre 60 e 70. Então, vocês podem ver que a pulsação, o batimento por minutos de um bebê, de um recém-nascido, ele é bem maior do que do adulto. Fala, professor, mas é só 30 a diferença. Né? Falando a grosso modo, 130 menos 100 é só 30. Aí pega lá e faz 30 vezes 60 minutos. Aí vocês vão ver em uma hora quantas vezes o coração de um recém-nascido bate mais do que do adulto. Né? O coraçãozinho dele vai bem mais rápido aí. Vocês vão vendo também que a frequência respiratória vai diminuindo de acordo com a idade. Né? Quando você está com 0 a 2 meses de idade, então, assim, como as vias respiratórias, a criança menorzinha, então, faz até 60 movimentos respiratórios por minuto. O que significa isso? Praticamente uma frequência respiratória por segundo, né? Agora, quando você vai ver indivíduos acima de 8 anos de idade, aqui é até 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? Ele está fazendo, lembrando que o minuto tem 60 segundos, então dá praticamente um movimento respiratório a cada 3 segundos, né? Porque se você for fazer a conta aí, vezes né, 60 dividido por 20 movimentos respiratórios, deu 3 aí, tá? Então vai dar praticamente um movimento respiratório por minuto, a cada 3 segundos. A frequência. Qual que é a frequência disso? Pode ser normal, lenta ou rápida. Tá? Estou falando para vocês tanto da frequência respiratória quanto da pulsação. Qual que é o ritmo? Ele pode estar regular ou irregular. A profundidade, forte e profunda ou fraca ou superficial. Lembrando que vários fatores podem estar influenciando tanto a frequência respiratória quanto a pulsação, quanto a pressão arterial, ou seja, os sinais vitais aí, tá? Da mesma forma, com o exercício físico ele pode estar influenciando, o frio, o clima, a temperatura pode estar influenciando, o susto, né, pode estar influenciando, o susto, né, às vezes você está bem tranquilo e tal, a pessoa dá um susto em você, poxa, batimento vai lá em cima, né, a pressão, principalmente a pressão sistólica, ela dá aquela aumentada. Nos movimentos, na frequência respiratória, temos a alteração na frequência. O que isso pode estar significando? Uma alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. A diminuição na frequência. Diminuição na frequência, quanto mais lento tiver meu movimento respiratório, mais perigoso, mais fácil está aí, tá chegando no desmaio. Tá? Então, quais que seriam alguns fatores de obstrução das vias aéreas? Pode ser secreção, pode ser vômito, pode ser corpo estranho, pode ser edema, pode ser a própria língua, né? Desses fatores de obstrução. Por exemplo, quando você está fazendo uma obstrução, quando tem alguma obstrução do corpo estranho,
tá? Muitas vezes aconteceu alguma aspiração de um corpo estranho, onde é que a pessoa se assustou e alguma coisa, algum corpo estranho entrou no canal da boca da pessoa, né, da boca, do nariz, o que seja, onde é que geralmente ele está localizado na traqueia ou na laringe, tá? E essa obstrução, ela pode ser leve, ela pode ser severa. Se a obstrução ela for leve, o indivíduo está com uma boa capacidade de estar respondendo, tá? Vai ter uma boa capacidade de responder, vai estar falando com você, às vezes pode até tossir, tá? E a respiração dele vai estar mais preservada. O que você tem que fazer quando a obstrução está leve? Acalmar o paciente, instruir o paciente a realizar tosses vigorosas, para tossir mesmo, para ver se ele consegue expelir o que ele está engasgado. Não vai bater nas costas, tá? Vai ele tossir de uma maneira normal, tá? Para procurar expelir esse corpo estranho. Se possível, monitorar a oxigenação e suplementar o oxigênio, tá? Então, na maioria das vezes, nós não vamos ter esses aparelhos. Não colocar a mão na boca do paciente enquanto ele mostrar-se nervoso, tá? Não mexe na boca do paciente enquanto ele se mostrar nervoso, porque às vezes você pode estar obstruindo até mais também. E ele também pode estar mordendo, né, a mão, alguma coisa assim, mecanismo de defesa. Em caso de obstrução por espinha de peixe, peraí, a gente vai ter que retirar com a pinça, mas isso vão ser técnicas que vamos fazer mais para frente, tá, específicas para isso. Obstrução severa. Obstrução severa, onde é que a vítima está consciente ou inconsciente, tá? Onde é que ela praticamente ela não consegue respirar e apresenta ruídos, a respiração e até mesmo aquela tosse silenciosa, né? Não consegue nem se mexer direito, né? Então, muito menos expelir o ar. Enfim, a obstrução severa com responsividade, nesse caso, vamos fazer a manobra de Heimlich. Vocês já ouviram falar na manobra de Heimlich? Sim. Manobra de Heimlich seria aquela lá que vocês vão estar se posicionando atrás da vítima, tá? Vou ficar em pé aqui para vocês, facilitar aqui o entendimento. Quem já ouviu, já fez essa manobra de Heimlich? Eu já fiz nas minhas filhas. Ah, legal. E vocês vão ver que a manobra de Heimlich, ela é diferente para o indivíduo adulto, para o indivíduo obeso, para o indivíduo, para uma criança, para um bebê, é diferente, tá? Eu vou estar mostrando para vocês hoje como é que fazemos a manobra de Heimlich em adultos, mas a gente vai ter uma aula específica sobre essa manobra, tá? Onde é que a gente vai ver em diversas situações. Vamos lá. Quando o paciente ele está com a responsividade, tá? Você vai se posicionar atrás do paciente, onde é que ele vai estar com as pernas entreabertas, você vai apoiar uma perna entre as pernas do paciente, tá? Você vai abraçá-lo na cintura, na altura da crista ilíaca dele, tá? Na crista ilíaca aqui você vai abraçar na cintura, tá? Já? Você vai posicionar uma mão com o punho cerrado, tá? Cerrado, é fechado, tá? Você vai posicionar mais ou menos abaixo do apêndice xifoide. Depois eu vou mostrar uma figura para vocês onde é que fica o apêndice xifoide, mas assim, aqui está o externo, tá? Aqui está o apêndice xifoide. Abaixo do apêndice xifoide. Por quê? Porque ali não tem osso. Se você for fazer no apêndice xifoide ou para cima, você pode estar fraturando uma costela do indivíduo, tá? Então você vai fazer abaixo do apêndice xifoide. Você fez aqui com o pulso cerrado e na outra mão você vai estar posicionando, você vai estar espalmada sobre a primeira, tá? E aí você vai estar realizando compressões rápidas e firmes. Onde é que você vai estar fazendo esse movimento no indivíduo, praticamente um movimento de J, tá? Como se fosse um J você vai estar fazendo. Onde é que você vai querer expelir para fora, você vai estar querendo fazer um movimento para expelir para fora o objeto estranho que está incomodando esse indivíduo. E não vai chegar aí bater nas costas dele, não, porque às vezes ele pode se engasgar mais ainda, tá? Então seria essa manobra de Heimlich. Então, professor, mas até quando eu vou estar fazendo essa manobra de Heimlich? Aí eu falo que você vai estar repetindo essa manobra até que o sucesso da desobstrução, tá? Vai estar repetindo, vai estar fazendo essa manobra aí até sair alguma coisa da boca do indivíduo aí, se ele estiver realmente engasgado, tá? Mas tenho certeza que ele esteja engasgado. Temos também, tá? Quem fez a manobra de Heimlich,
você que fez no filhinho, na filhinha, teve sucesso na manobra? Conseguiu estar expulsando aquele corpo estranho? Então, na verdade, foi na minha filha número 2, quando eu estava no hospital ainda, ela estava com um dia de vida, e há muito tempo atrás o fisioterapeuta aspirava os bebês, né? E agora não é mais, eles não fazem mais, né? A aspiração quando o bebê nasce da secreção do pulmão. E aí ela se engasgou com essa secreção voltou. No dia que ela nasceu, nasceram mais 8 bebês no hospital. Então, nenhuma enfermeira entrava no quarto e eu estava sozinha. E aí ela começou a ficar roxa. E eu não pensei 2 vezes. Virei ela para baixo, fiz a manobra e ela soltou toda a secreção, assim, voltou a respirar. Show de bola. Muito bem, Cristina. Porque eu não ia dar tempo de chamar ninguém, né? E eu lá de cesariana, sentada, meu marido tinha ido almoçar, e foi bem legal, assim, porque eu tenho a número 1, ela ia na escola e o Corpo de Bombeiros foi na escola dar um treinamento para os professores, e eles mandaram um imã de geladeira que tem todos os passos da manobra em bebês. E eu nunca precisei usar na número 1, mas eu tinha. Daí, na hora que a número 2 se afogou, eu não pensei 2 vezes. Taquei a manobra nela. Cristina, parabéns 2 vezes, tá? Primeiramente pelas filhas, né? E, segundo lugar, a manobra que foi um sucesso. Legal, muito bacana isso aí. E aí vocês vejam qual que é a importância dos primeiros socorros, né? A gente pode estar usando a qualquer momento. E aonde que a Cristina praticamente salvou uma vida, né? Estava ficando roxo, a gente não sabe até onde os sinais e sintomas. E uma vida minha, né, gente? Exatamente. Parabéns, Cristina. Que história legal. Tá? Muito bom. E também pode acontecer a obstrução com a perda de consciência, onde é que a pessoa ela não está conseguindo respondendo, está com os movimentos respiratórios, né? Praticamente não está conseguindo estar respondendo você. E outra, o que você faz nessa pessoa que está com a perda de consciência praticamente? Você vai estar posicionando o paciente em decúbito dorsal, tá? De barriga para cima, ou seja, em uma superfície rígida, claro. Você vai checar o pulso, se o pulso ele estiver ausente, aí você vai ter que realizar a reanimação cardiopulmonar. O que é isso? As compressões torácicas, tá? Então, se a pessoa está praticamente perdendo a consciência, aí no caso não seria a manobra de Heimlich, né? Seria as compressões torácicas, tá? Então, e também além de outros procedimentos clínicos, tá? Então, são situações que são feitas aí para estar salvando a vida da vítima. E a obstrução, ela pode chegar à asfixia e, consequentemente, a gente pode vir estar fazendo o procedimento aí da parada cardiorrespiratória, que seriam as compressões torácicas. Muito bem. Passando agora para os vitais, entramos no tóraco sampling, onde é que estamos analisando o SAMPLE. São os principais componentes. Quais são os principais componentes? S, de sinais vitais. Respiração e pulso. Pressão arterial. Pele. Temperatura, turgor, umidade. Tá? Alergia. Se ela tem alguma alergia conhecida, algum medicamento, alguma comida, ou qualquer coisa, se ela tem alguma alergia, particularmente a medicamentos. Tá? Aqui, no caso, estou falando do medicamento, tá? Porque como a gente está na avaliação secundária, teoricamente, o socorro especializado já está junto. Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento para o socorro estar administrando esse medicamento, ele tem que ter o conhecimento se ela tem alguma alergia ou não, porque se tiver alguma alergia pode complicar a situação. Medicamento. M, de medicamento. Se a pessoa ela ingere algum medicamento regularmente, tá? O medicamento, eu digo, não é só para pressão alta, para diabetes, para colesterol. Estou falando de tudo, incluindo vitaminas e suplementos, tá? Também é bom a gente entender isso aí. Porque tem aqueles suplementos, por exemplo, termogênicos, que é excelente da pessoa, enfim. P,
de passado médico e cirúrgico anterior. A pessoa ela tem alguma doença? Teoricamente, se ela toma algum medicamento, ela já tem alguma doença, né? Então, um assunto vai puxando o outro. Se ela fez alguma cirurgia, precisa de alguma restrição, se ela fez alguma cirurgia, ela tem algum pino em alguma extremidade, ela tem alguma limitação de movimento. L, de líquidos e alimentos. O que ela comeu na última refeição? E não só o que ela comeu, mas também quanto tempo faz que ela comeu nessa última refeição. Faz meia hora? Faz 1 hora? Fazem 2 horas? Ou foi imediatamente antes do acidente? Por quê? Por causa que também pode ser que o estômago dela esteja cheio, né? E isso aí também vai dificultar algumas avaliações. Tá? E de eventos. Quais eventos precedem a lesão? Teve alguma imersão na água? Ela teve algum incêndio, alguma exposição a materiais perigosos? Tá? Pode ser que ela teve alguma inalação de gases tóxicos, tem tudo isso aí. Então, por isso é bom a gente estar sabendo também quais que são os eventos que precedeu a esse acidente. Nas avaliações, agora passando, o histórico sample, beleza, acho que está bem tranquilo até aí. Agora a avaliação das regiões anatômicas. Vocês sabem me diferenciar, gente? Agora eu vou pedir para vocês ligarem o áudio para a gente estar conversando, porque eu não estou conseguindo ver vocês, né? Questão de contusão, abrasão, laceração, amputação, hematoma, deformidade, distensão. Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nesse slide, por causa que a gente tem que se familiarizar com essas nomenclaturas, porque a partir de então eu vou estar falando para vocês, tal pessoa teve isso, tal pessoa teve isso. Vão ser basicamente essas nomenclaturas aqui. Tá? Por exemplo, da hora que o professor fala, a pessoa teve uma abrasão e aconteceu isso. Se vocês não souberem o que é abrasão, vai dificultar o entendimento do restante da disciplina, tá ok? Vamos lá. O que é uma contusão? O que eu posso considerar uma contusão? Dores. Contusão vai ser na articulação? Vamos pensar da seguinte forma. Questão de dor, tanto na contusão, quanto na abrasão, na laceração, um simples hematoma, eu vou sentir dor também, na distensão principalmente. Tá? Então, vamos tentar especificar um pouquinho mais. Eu tenho dor na contusão, tenho. Mas o que é uma contusão? É uma torção? É um exemplo de contusão. Por exemplo, uma lesão causada por um trauma direto de um objeto, sem ferida na pele. Isso aí seria uma contusão. Tá? Tipo, estou jogando bola, levei uma bolada. Ele pode ser uma contusão leve, moderada ou grave. Estou na clínica de fisioterapia, queira ou não queira, lá eu resbalei, mas não bati, né? Tive um trauma ali, só que não teve abertura nenhuma, nem um ralado. Beleza, isso aí seria uma contusão. Tá? Então, frequentemente acontece nas atividades esportivas, tem na superfície nas quedas a sua causa mais comum. Né? Então, estou jogando bola e divido a bola com uma pessoa. Né? Ali eu posso ter uma contusão. Abrasão, gente. O que vocês entendem por abrasão? Vejam a figura que vocês já conseguem responder. Um machucado? Um ralado? Isso, um desgaste por atrito. Tá? Um ralado. Ele é um ferimento superficial na pele. Um arranhão, uma queimadura, também é considerado uma abrasão. Tá? Uma laceração. O que seria uma laceração? Seria um corte? Uhum. Ferir ou rasgar a pele. Esse aí seria uma laceração. Amputação. Cortar um membro? Isso, onde é que você corta, por exemplo, o membro de fora a fora, né? Onde é que você perde uma parte do membro, que isso aí seria uma amputação. Hematoma. Uma pancada, uma... Vamos especificar um pouquinho mais. Uma pancada pode ser contusão também, né? O que é um hematoma? Que coagula o sangue, Isso. É isso aí. Um acúmulo do sangue em um órgão ou um tecido após uma hemorragia. Por exemplo, aqui, né, teve uma batida forte, teve uma pequena hemorragia interna, e daí deu esse roxinho aqui na perna do indivíduo, um hematoma. Deformidades, tá? São defeitos, imperfeições, geralmente acontece no pé.
E distensão, gente? O que é uma distensão? Distensão muscular? Um Ou rompimento do músculo? Ou de esticar muito, assim? isso. Onde o músculo ou tendão, ele prende o osso, ele é submetido a um esforço que rompe algumas ou muitas fibras musculares, tá? Os vasos sanguíneos, eles se irrigam. Tá? Então, isso aí seria a distensão. Perfeito, pessoal. Primeira parte da nossa aula. Deixa eu pausar aqui que vamos conversar um pouquinho sobre.